Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, estou aqui do Projeto Siga. A gente está gravando um SigaCast diferente aqui hoje, muito especial. Tenho dois convidados aqui especiais para conversar com a gente sobre o tema política e o cristão, tema super atual, né? Estamos vivendo aí uma fase muito relacionada a isso e temos um envolvimento das pessoas muito grande. Mas antes queria apresentar para vocês o Felipe Xavier, meu amigo já há uns anos, foi uma pessoa muito importante na minha caminhada. E também, depois, conheci o Gustavo, conheci ele no Instagram, acompanhando ali a caminhada do Enoque, seu filho, sua família. E agora temos a oportunidade também de estar ali na convivência de um grupo, compartilhando pensamentos sobre a política e a fé, a política e a teologia. E então surgiu a ideia de chamá-los aqui para conversar sobre esse tema. E eu queria ouvir a apresentação deles, breve, primeiro do Felipe. Estranho chamar o Felipe de Felipe, chamo de Zé só. Mas se apresenta aí para a galera conhecer vocês, fala um pouquinho sobre vocês. Fala aí, pessoal. Sou o Felipe, popularmente conhecido como Zé, tem jeito, né? Sou casada, hoje já faz 4 anos que eu me casei. Voou, né, Leandro? 4 anos de casado. Congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mogi das Cruzes. Estou servindo como auxiliar de diácono, né? Aspirante à diaconia, o pessoal chama. Ele tá faltando diácono lá e eu tô suprindo as faltas dele na escala. E sou formado em recursos humanos e fiz uma pós-graduação em cristianismo e política, que acredito que seja o que tenha me trazido até aqui, para falar com vocês. E é isso. Obrigado, seja muito bem-vindo, Zé. Gustavo, se apresenta aí para gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Eu sou o Gustavo, sou marido da Jaquelina, casado há 8 anos, pai do Enoque. Eu sou formado em teologia, em filosofia, em pedagogia. Fiz a pós em cristianismo e política com o Zé, aí, né? E tenho uma pós em ensino de filosofia também. Atualmente sou professor mesmo de filosofia, estou com outro cargo lá, mas minha profissão é professor de filosofia. E é isso. Legal. Bom, para a gente então começar um pouquinho da nossa conversa aqui, mais direcionado ao tema, queria saber de vocês como que surgiu esse tema, esse interesse, né, pela teologia em si, né? Ambos têm formação na área teológica e na área também de teologia e política. E queria saber de vocês, como surgiu esse interesse, como que foi o andar da carruagem da vida de vocês para chegar até aqui hoje e, e trazer essa conversa à tona, mas trazer ela com fundamento, né? Buscar essa formação, assim. Bom, na verdade, foi meio curiosa meu interesse por teologia, porque eu não me interessei propriamente por teologia, né? Quando eu me converti, aí, com uns 17 anos, eu queria ir para Jocum, ser missionário e tudo mais, que é uma coisa que eu não tenho vocação, mas eu tinha acabado de me converter, eu achei que eu tinha. E eu queria ir para Jocum. Aí eu era de uma igreja batista na época, da Convenção Batista Brasileira, e os velhinhos da igreja, né, a liderança, não deixou eu ir para Jocum. Falou, não, você vai para a faculdade de teologia. Meio, né, colocaram assim, você vai, teve os jovens não queriam, né, um outro jovem falou que não, porque a teologia ia esfriar o fervor missionário, que eu estava na hora. E, enfim, né, a igreja decidiu, eu aceitei ir para a faculdade de teologia. Foi a melhor coisa mesmo que aconteceu, né? Foi a decisão mais sábia dos velhinhos, porque aí dentro da faculdade, passando por várias crises, pô, será que eu vou ser pastor? Não, também não vou, não tenho vocação para isso também. Aí que eu vi que eu tinha uma vocação para ser professor e, de fato, entrando na faculdade de teologia, eu vi que eu gostava daquele negócio mesmo, né? Então foi mais ou menos assim o caminho para o interesse. Eu tive mais interesse, acho que desde os
converti em 2012, né? Eu era ateu, não era ateu, aquele ateu militante, mas eu era meio agnóstico, acho que seria mais certo. Então eu sempre fui curioso, né? Sempre busquei ler, aprender, ver se a Bíblia era correta mesmo, ver se era verdade, tudo mais. E eu convertido num contexto neopentecostal, né? A igreja que eu congregava tinha apóstolo, não era do Valdomiro, mas era uma igreja pequena, igreja de 5 ministérios. Ela tinha apóstolo, tudo, então tirou muita crise ali pô, 2 anos de convertido, assim, meados de 2014, assim. Eu lia muito, assim, busquei muita informação porque eu achava que eu era o Martin Lutero negro, né? O Martin Lutero lá da igreja, achava que ia mudar as coisas. Daí eu, pô, fiquei maluco, velho. Fiquei doidão. Tava na fase da jaula, né? Querendo brigar com todo mundo. Aí foi onde surgiu o meu interesse por teologia. Aí aprender a cosmovisão, teologia sistemática, calvinismo, reforma, tudo no bolo. Porém, acho que o que mais me chamou a atenção foi a parada da cosmovisão mesmo. Aí daí nesse tempo eu mudei de congregação, fui congregar na Presbiteriana do Brasil, depois passei um tempo na Batista com Leandrinha, né, convivi um tempo, agora eu voltei para lá. E, mas o lance da cosmovisão me pegou muito, velho. Pegou muito. Aí na parada com o acontecimento daquelas manifestações de 2013, o período político que a gente vem passando desde lá até aqui, foi que foi migrando eu a me interessar mais por política. Foi o que me levou a me matricular nesse curso, aí, nessa pós-graduação em jornalismo político. Me ajudou muito, assim, a aprender bem mais, assim. A gente com... teve professor bom pra caramba lá, né? O Cois, eu acho que foi o livro dele, eu já li umas 50 vezes já. Aquele livrinho amarelinho dele. Visões e ilusões políticas. Então foi o que me levou. Aí, tipo assim, o momento que a gente vive leva muito a você se preocupar, né, com isso, porque tá todo mundo. Você vai na padaria, tá gente falando de polícia. Você vai na IBT, o pessoal levanta alguma coisa de polícia. Em grupos da igreja, só fica mandando vídeo. Então, acho que foi muito que me levou a isso, sabe? Legal. Ô Zé, só abrindo um parênteses aqui, é verdade que você já mandou uma carta para uma igreja? Mandei a carta pro apóstolo, velho, falando que, pô, eu pedi perdão depois. Pô, mandei uma carta super debochada. Achava que eu era o dono da teologia, né? Hoje em dia eu aprendi mais, fica não sabia. Não sei nada, velho. Tristeza. Mas eu achava que eu era o Martin Lutero mesmo. Eu acho que todo mundo já teve vontade, né, de mandar uma carta. Né? É. Ah, Eu, não, bom, eu, não, eu pensei, olha que loucura, eu pensei em fazer 95 teses, 95 pontos que eu discordava da teologia da igreja e pregar lá. Eu tava maluco, tava retardado das ideias. era o próprio Lutero. Piruleibe das ideias, velho. Bom, é legal, legal saber assim a maneira, porque às vezes a gente pensa assim que todo mundo ou teve uma história muito radical, né? Aquela história que impacta todo mundo, que, cara, eu tava no fundo da lama e, e aí Deus apareceu, me converti e tal. Ou então tem aquela história que não encanta ninguém. Ah, eu nasci na igreja, eu sou filho de crente, aí fui crescendo. Eu mesmo já, para quem não sabe, eu cresci na igreja batista, né? Minha mãe me levou lá desde criança. E aí eu sempre ouvia os testemunhos e falava assim, mano, meu testemunho é horrível, porque não tem uma adrenalina, assim, sabe? Eu nunca fui viciado em crack e depois Deus me resgatou, e não. Mas não, é muito interessante, porque a gente, às vezes, menospreza alguns testemunhos, né, que, pô, são muito valiosos, assim. Hoje eu agradeço a Deus, né, por ter preservado e ter mantido. Só que é aquilo, às vezes a gente tá dentro da igreja e tá frio, né? Como falei, assim, por que que o próprio Zé foi importante na minha caminhada? Porque foi que me, cara, foi aconselhando a caminhar mais próximo ali dos estudos, de aprender mais a Bíblia e pensar mais, né? Porque a gente precisa ter uma fé que pensa, né? Aquela fé que você fecha o olho e fala o que vem na cabeça de primeira, assim. Mas vamos lá. Eu queria levantar aqui a primeira pergunta para vocês, saber um pouco de vocês sobre como os cristãos, nesse momento polarizado,
devem se posicionar, né? Qual a maneira saudável deles se posicionarem? Porque eu tenho visto muito, principalmente nas minhas redes sociais ali, que a galera que nos posiciona é tida como alguém que tá ajudando o lado do mal, né? Sempre teve aquela historinha assim, Jesus está de um lado do muro, o diabo tá do outro do muro, e quem tá em cima do muro fica olhando o diabo parado e Jesus falando vem. Aí por que que o diabo não faz nada? Porque o muro já é do diabo. Então você tem que descer do muro. Essa história, inclusive, tipo assim, eu já vi pregação, muita pregação usando isso e tal. Só que num contexto diferente do contexto político, né? E eu tenho visto que muita galera que tem tentado ser menos alarmante nas suas redes e tal, tem tido como uma pessoa isentona. Uma pessoa que não tem opinião, uma pessoa que, na verdade, tá, vai ser responsável pelo futuro do país. Eu vi uma charge muito engraçada que do lado era um eleitor do Bolsonaro, do outro lado era o eleitor do Lula, e aí o eleitor do Lula estava com. E no meio era a pessoa que não se posicionava. Aí era num barco. O eleitor do Lula estava com uma picareta, ia furar o barco, e o eleitor do Bolsonaro estava assim, oh meu Deus, e o do meio estava assim, parado. Aí falou assim: você não vai fazer nada, você vai deixar ele furar o barco e tal. Então é mais ou menos essa crítica que eu tenho visto hoje nas redes sociais, né? De um lado, é aquele que está cobrando mesmo assiduamente o posicionamento político de apoio em relação ao candidato, e não meramente em si sobre a política, né? Mas eu queria ouvir de vocês, como que os cristãos eles podem se posicionar nesse momento de tensão polarizada? Pode começar aí. Eu vejo que o cristão tem o papel de ser pacificador, sabe? Sempre, qualquer tempo, qualquer crise, a gente tem que tentar ao máximo pacificar. Porém, eu vejo que nem você falou, pessoa que tenta apaziguar, tenta pacificar, é tida como isentão, é tida como que não se posiciona, que tem medo, que tem vergonha, que vai vai pôr um corrupto no poder, mas no contexto eclesiástico, né? Então, acho que, primeiramente, a gente tem que tentar pacificar. E eu vejo, na minha experiência, né, um monte de gente me procura, né, para falar dessas coisas, o que eu tento fazer é definir os termos, sabe? Porque muita gente fala, é a esquerda, é a esquerda. O cara que vota no Lula é a favor do aborto, o cara que vota no Lula é ladrão, o cara que vota no Lula é corrupto. Ou, do outro lado, o cara que vota no Bolsonaro é fascista, o cara que vota no Bolsonaro é antivacina e vários termos, né? Então, eu acho que é importante para nós, nesse contexto, definir os termos. Todo eleitor do Bolsonaro é isso, todo eleitor do Lula é aquilo, todo cristão de esquerda é a favor do aborto, todo cristão de direita é antivacina. Eu acho que é muito importante definir os termos da discussão para a gente poder conseguir discutir com as pessoas, para a gente, no contexto cristão, para a gente não cair em falácias, espantalhos, em coisas que vai ferir as pessoas, né? Ferir o outro lado, o interlocutor, porque eu acho que só assim que você também consegue ganhar ou conversar com o outro lado, tentar convencer, respeitando, né? Primeiramente, respeitar a outra pessoa. Acho que é importante definir os termos da discussão antes de entrar numa conversa. Tá, vamos lá. Eu acho que faltam três coisas aí, né, na base do pensamento falar do evangélico, né? Porque os católicos, teoricamente, eles têm uma doutrina social desenvolvida e os evangélicos ainda estão caminhando nisso, né? E dentro, assim, do escopo de tradições que eu conheço um pouco mais, eu acho que tem três elementos que faltam para um resgate de um equilíbrio político dentro do meio cristão evangélico. Né? Eu acho que o primeiro, e que não é uma propriedade dos católicos, é a divisão entre duas cidades que o Agostinho faz, né? na Cidade de Deus.
Então, o Agostinho vai falar que existem dois tipos de cidade. É uma cidade de Deus, que é movida pelo amor a Deus, e uma cidade dos homens, que é movida pelo amor a si mesmo, ou a si próprio. Essas duas cidades, elas vivem juntas, tá? E Agostinho está falando do mundo que a gente está. Essas duas cidades, elas estão entrelaçadas, certo? A igreja, ela é essa cidade de Deus, que está vivendo como estrangeira dentro dessa realidade, dessa cidade dos homens. O que acontece é que não existe nenhuma instância no mundo, na realidade, que possa ser, tirando a igreja, né, que possa ser qualificada como a representante da cidade de Deus. O Estado ou outros setores, sindicatos, sei lá, escolas, nenhum deles são a cidade de Deus por si. E por que é importante o cristão ter essa distinção? Para saber que, ainda que um candidato A ou B se identifique com um ou outro valor cristão, quando ele está na dimensão do reino político, ele está trabalhando em favor, não necessariamente contra Deus, mas ele está no reino dos homens, certo? Porque o reino de Deus, ele não vai ser constituído via política. Isso não significa que a igreja não deve influenciar a política. Né? São duas coisas distintas. Uma é a igreja influenciar a política, outra é ela se identificar com o poder político. Esse é o primeiro elemento. Então, um resgate da ideia de que existem duas cidades, as cidades vão estar batalhando até o final, e que, portanto, não existe nenhum tipo de instância que possa ser por si classificada como o meio de instauração do reino de Deus na Terra. Um segundo elemento, e é bom porque eu vou ficar lembrando o terceiro elemento que eu já esqueci, mas o segundo elemento é a ideia calvinista clássica, né, e que vai ser resgatada ou vai ser trabalhada novamente, né, o calvinismo, de graça comum e de antítese, especialmente no Kuyper, né? Então, o Kuyper, quando ele vai se relacionar com a política, ele tem sempre na cabeça, o Abraham Kuyper, né? Quem não sabe, foi um estadista cristão, primeiro-ministro da Holanda, tudo mais, né? E era um teólogo reformado, jornalista, e mais um monte de coisa. E aí, o Kuyper, ele vai trabalhar com esses dois conceitos, de graça comum e de antítese. O que é a antítese? É a ideia de que, por causa da queda, por causa do pecado, sempre vão haver pontos de conflito entre a fé cristã, entre os princípios cristãos e o reino dos homens, né, e o mundo. Por quê? O coração humano ele vai sempre estar inclinado ou para uma direção de fé ou para uma direção apóstata. E quando ele está inclinado para uma direção apóstata, ele vai estar contra princípios cristãos, certo? No entanto, não é tudo que não é cristão ou explicitamente cristão, por exemplo, uma música cristã, não é tudo que não é explicitamente cristão, necessariamente é anticristão. Por quê? Porque existe a graça comum de Deus. Então, mesmo com a queda, e Calvino já fala disso nas Institutas, né? Mesmo com a queda, Deus ele vai preservar virtudes, valores, verdade, em quem não segue a fé cristã. Então, o que isso significa? Que por mais depravada que seja uma pessoa, em muitos momentos ela vai ter momentos de verdade, ou declarações verdadeiras, pensamento verdadeiro, ou ações corretas. Não significa que tudo dela vai ser justificado, mas aquilo que há de justo, de bom e de verdadeiro no que ela faz, ou no que ela fala, ou no que ela pensa, ou no que ela escreve, é uma verdade de Deus, e é uma preservação que Deus faz, e que, portanto, é algo do bem comum e até do cristianismo. Né? Tudo aquilo que Deus preserva no ímpio de verdadeiro é também propriedade, com muito cuidado da palavra, propriedade do cristão. Então, é importante o quê? Nunca o cristão ele encabeçar algo ou seguir algo que está encabeçado, achando que tudo aquilo ali daquele lado é bom, porque tem o princípio da antítese,
inclusive dentro do coração do cristão, tá? Não é só de quem não é cristão. A antítese está dentro do nosso coração. Nós temos um monte de valores trocados, um monte de ideias também seculares, que daqui 100, 200 anos vão descobrir que a gente pensava errado, né? Igual a gente já fez com um monte de gente, quando a gente analisa algumas atitudes dos reformadores, a gente fala, pô, mas isso aí eles erraram. Mas daqui a pouco alguém que vem depois da gente vai falar, a gente também errou. Então a ideia da antítese, mas também da graça comum, que não há nenhuma encarnação do mal, o diabo em pessoa, o diabo em ideologia, e que nada, portanto, daquilo ali é aproveitável. Então, são o princípio da antítese da graça comum, dos dois reinos, e tem mais um que eu esqueci. Então, já eu lembro. Eu acho que eu lembrei o que é. É que existe no Evangelho uma dimensão política, né? Então, se você pegar dentro do escopo bíblico, quando há uma opção, e isso testamento, quando há uma opção explícita pelo rei, e de que o rei, semelhantemente aos reis de outras nações, é o que vai dar direção para o povo de Deus, esse povo de Deus está rejeitando ao próprio Deus como o rei, como o Senhor. Então, isso daí, né, todo mundo já lembrou, é a história lá da escolha do Saul. Né? Então, quando há uma escolha para que Saul fosse o líder do povo de Deus, Deus falou, né? Porque Samuel ficou meio sentido assim, Deus falou, mas não é você que eles estão rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim. E essa escolha cega, né, no caso, ou invejosa, para que haja um político forte, alguma coisa nesse sentido, pode significar uma rejeição ao reinado de Cristo. E aí você vai notar no Novo Testamento que ele é perpassado de linguagem política. Né? Por isso o cristianismo ele é muito ofensivo ao Império Romano. Jesus é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o César, é isso que os autores do Novo Testamento estão falando, ele é o César. Jesus ele vai voltar, né, vai ocorrer a parousia, que é um termo romano, né, quando o imperador estava voltando de alguma guerra ou de alguma missão para a cidade romana, ele estava no movimento de parousia. Então as pessoas elas saíam para receber o imperador, a volta do imperador. Ele está falando, então, o imperador que vai voltar, o rei que vai voltar e que o povo vai se levantar e vai se prostrar, esse rei é Jesus. Né? A dimensão da ascensão de Cristo, por exemplo, isso daí dá para falar mais depois, né? Mas seria um pouco longo. Tem um texto do Peter Leithart, que eu não lembro o nome, é um texto que está em inglês, mas que é sobre a ascensão de Cristo. E aí ele vai mostrar como existe toda uma dimensão política na ascensão de Cristo, no fato de Cristo subir ao céu. E é uma coisa que a gente, da igreja, eu comecei a estudar teologia também na faculdade de teologia em 2012, eu nunca me atentei por que significa Jesus subir aos céus. Porque a gente pensa que é uma espécie de abdução, né? Jesus estava aqui, ele sai voando, igual no desenho, tchau, galera, sai flutuando, mas isso não significaria nada, certo? Jesus sai voando, por que ele ascende aos céus? E aí na Bíblia existe sempre a ascensão no sentido de aproximação, e naquela ascensão de Cristo é a tomada do rei do seu trono. Ele sobe para reinar nos céus, né? Para assentar, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a ascensão de Cristo ao céu significa que há um rei que assumiu o domínio do universo. Então, quando o cristão ele tem essa dimensão, há um rei que assumiu o domínio do universo, ele, primeiro, não vai entrar numa polarização doida, porque ele sabe que esse rei está no domínio do universo. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Então, o fascismo, o comunismo, mas existe um rei que está sentado no trono e ele comanda o universo. Em segundo lugar, os cristãos adoram a esse rei. Né? A esperança do estabelecimento do reino vem por ação desse rei. A gente ilumina o que seria a ação desse rei, o que seriam os princípios desse rei, o que esse rei concorda, o que esse rei não discorda, mas a implantação desse reino
vem desse rei, não vem de uma ação das nossas mãos ou de alguém que a gente acha que vai agir por nós ainda para implantar o reino, que seria muito mais grave, que é um tipo de messianismo que corre em todas as vertentes políticas, não é exclusividade de um só, né? Então, acho que essas três coisas, a dimensão política do evangelho, a antítese e a graça comum, e a ideia de dois reinos coexistindo, ajudam a gente a ter um pouco mais de equilíbrio numa época de polarização. Você falou aí de Cristo reinar, né? Ontem eu vi um vídeo do Vitor Fontana falando que tinha gente zombando de afirmações dessa, que seria uma forma de neutralidade, de isenção, né? E, pô, gravíssimo. Inclusive inclusive o efeito Prisma, né? Postou aquele meme que ele mostrou. Era o meme do impostor do Scooby-Doo, né? O fantasma do Scooby-Doo. E aí quando eles. Aí era ele falando, Jesus Cristo é o Senhor e tal. E aí, quando tirava a máscara do fantasma, estava escrito omisso. Ou seja, categorizando quem está falando isso como uma pessoa omissa, né? Está se escondendo por trás disso. Eu até pegando esse gancho, o Projeto Talking fez uma postagem interessante que falava assim: em tempos de eleição, aprendemos que a falta de evangelização no Brasil não é devido à timidez ou à disposição de tempo. No sábado, eu estava numa conversa na casa de uma tia minha, e foi engraçado, porque foi exatamente isso que a gente estava falando. Cara, tem gente que eu nunca vi falando de Jesus, que está na igreja tipo, há anos, mas nunca na sua rede social ou até mesmo no contexto de conversa, nunca falou sobre Jesus. Você é crente? Sou crente e tal. Mas nunca falou assim, não, você conhece Jesus, eu amo Jesus, nossa, Jesus na minha vida. Só que agora, tipo assim, parece que a vida da pessoa virou um verdadeiro cabo eleitoral. Essa crítica, ela é parte aí, né, da galera que tá gritando, digamos assim, tipo, tá levando para esse conflito, seja de ambos os lados. Eu já vi de ambos os lados, mas é complicado isso. E aí, já, como a gente já falou um pouco sobre essa parte do posicionamento, queria entender melhor, principalmente vocês, sobre essa problemática em relação à igreja brasileira. Claro que aqui a gente não está falando por todas as igrejas, né? Mas de um espectro geral, assim, de que forma isso influencia ou de que forma isso se demonstra infiltrado na igreja brasileira? Porque a gente vê igrejas que estão, né, optando por essa posição de, galera, vocês estão perdendo o foco de vocês. Tem pastor aí que tá tomando pedra, velho, porque não tá postando nada nas suas redes sociais e a galera tá postando pedra, tacando pedra, tacando pedra. Enquanto outros, né, eu vi até esses dias, assim, uma pastora falou que é anátema, chamou de anátema uma galera. E aí repercutiu, viralizou. Ela, cara, tipo, saiu acho que muito próximo, assim, de quando teve o resultado do primeiro turno. E a galera, tipo, meu, a igreja lotada e ela pegou a Bíblia, você acredita nisso aqui e tal? E aquilo, muita gente assim, nossa, agora eu abri meu olho, eu acho que eu era essa pessoa, não quero ser anátema, não quero ser amaldiçoado. E, e é pesado demais declarar esse tipo de afirmação, né? Principalmente nesse contexto, acho que não sei nem se cabe, acredito. Eu aqui queria saber mais de vocês, assim, qual que é a problemática que surge dessa, de abraçar com as duas mãos esse pensamento da galera? Eu acredito que a igreja, por muito tempo, negligenciou essa questão no, no- na bolha que eu vivo, sabe? Do que eu acompanho, assim, das grandes igrejas evangélicas do Brasil. Eu acredito que foi muito tempo negligenciada essa questão de discutir política. Não sei se propositalmente, porque é muito mais fácil você movimentar esse rebanho que não tem essa consciência,
ou por questão de ignorância mesmo. Porque eu falo muito isso, né? Que a gente teve uma mudança muito brusca, né? De 2014 para 2018, creio eu, por falta dessa consciência política da igreja brasileira. Em 2014, a igreja, as grandes igrejas, né, que a gente conhece, apoiaram a Marina Silva. Em 2018, mudou totalmente. A igreja estava apoiando um candidato totalmente oposto à Marina, que era o Bolsonaro. Os dois, né, que motivo, grande motivo, um é que a Marina é evangélica, outro é que o Bolsonaro apoiava os princípios cristãos, da família, Deus, pátria e tudo mais. Então, acredito que falta muito dessa consciência. Até o Gustavo falou sobre a doutrina social católica, né? Que eu acredito que os católicos têm uma visão mais católica mesmo, né? Mais universal assim sobre política por conta de algo já estipulado, né? E acredito que na igreja evangélica não tem algo sistematizado no pensamento. Deixa eu fechar a porta aqui, gente. Não tem algo sistematizado sobre o pensamento político, algo universal, né? Um pensamento que todo mundo comunga de valores, de ideias. Acho que fica muito perdido, né? Tipo, pensamento evangélico, um pensamento social evangélico. Acredito que não tem algo bem elaborado, assim, que as pessoas tenham essa consciência. Então, nesse vácuo que não tem essa ideia, essa doutrina política, foi mais fácil você acoplar uma doutrina secular, por exemplo, conservadorismo. Foi acoplada ao evangelicalismo, à teologia. Então, foi confundido, né, muitas vezes, o conservadorismo com o evangelho. Então, não sei se é preguiça ou por falta de estudo mesmo, falta de consciência, ao invés de construir um pensamento político evangélico, foi acoplado um outro. Né? Por muito tempo se discutiu a missão integral é de esquerda, a missão integral é comunista, a missão que também era algo que até acontecia, né? Algumas vertentes da missão integral tinha teorias socialistas, porém agora foi acoplado um conservadorismo, um liberalismo ao evangelho por conta de uma falta de construção de um pensamento político cristão. Que eu gosto muito do neocalvinismo holandês, tudo. Eu vejo que isso tem muito mais base lá. Bob Gozer, tem a questão da economia, tem outros irmãos o Jonathan Sharp, né, que fala de política, outros irmãos que constroem algo biblicamente sobre a política desde lá da base e sem acoplar outras ideologias. Como o Gustavo diz, às vezes você pega partes boas das ideologias, mas você vê uma associação acrítica, né, sem a antítese que o Gustavo falou, e você acaba acoplando o evangelho a essas ideologias. Eu acho que isso prejudicou demais assim, a relação da igreja com a política atualmente. E foi nessa associação com doutrinas seculares, a igreja foi perdendo sua voz profética, né? Eu tinha esperança, eu pensei assim, pô, beleza, a igreja apoiou o Bolsonaro nas eleições, mas quando o cara for eleito, os evangélicos vão ser voz profética, vão denunciar os erros, vão falar, vão acusar, vão fazer o papel que eu creio que a igreja faça como os políticos, né? De acusar, de mostrar os erros, mas não. Muitas vezes se viu uma passagem de pano, cobertamento dos erros, virou uma militância mesmo dentro da igreja, e quem fala contra é taxado de esquerdista e de tudo mais. Acho que isso foi muito prejudicial assim, nesse período que a gente está. Tem acho que é um termo que é do Eric Foley, que é de imanentização do escatom. Você trazer a escatologia para o mundo presente e achar que ela vai se realizar
por meio da ação política. Então, por exemplo, né, a esquerda tem uma ideia de que a esperança escatológica reside na ação sindical, estatal, e a direita tenta evitar um apocalipse escatológico por meio da conservação. Só que ambos estão imanentizando o apocalipse, né? O escatom, a esperança cristã. Então, o que eu acho que se repetiu, porque o Eric Voegelin está pensando a partir do nazismo, né, e do fascismo e do comunismo, porque ele aplica essa crítica de imanentizar para os dois lados, é uma repetição desse cenário. Eu não estou falando na prática, que tipo, vai surgir comunismo ou nazismo no Brasil, não isso. Mas é a ideia de que a esperança ela saiu dos céus e desceu para a terra. E a esperança de transformação. E isso eu acho que é uma coisa bem fácil de notar no Brasil, pela mudança de produção teológica e de grandes teólogos. Se você pegar 2016 para trás, estava pegando fogo assim a ideia de avivamento. Se encontrava livros de avivamento, era pentecostal gritando sobre avivamento, era tradicional, né? Tem até uma pregação famosa do Russell Shedd, né? Sobre avivamento. Então era uma febre que estava de avivamento. E você pode ver quando a igreja, não é que a igreja brasileira era boa, mas quando ela estava nessa pegada de avivamento, ela lidava melhor com essa questão política. Havia, né, levando candidato para o púlpito, havia. Só que não era escatológico o negócio. Era difícil você encontrar assim, vai acabar o mundo se for X ou vai acabar o mundo se for Y. Os crentes dificilmente estavam dentro disso. Porque você fala, Jesus é o rei mesmo, se acabar tudo a gente se vira, o negócio, vamos pregar o evangelho, transformar corações, e aí a gente afeta estruturas. Isso era uma coisa meio comum, assim, meio cristão. Só que houve uma perda desse foco e uma ideia de que Não entendi. Época boa, né? Era uma época interessante, né? Houve perda desse foco e aí a esperança foi colocada na política. Então, em outras palavras, isso é um processo de secularismo. A igreja evangélica, que já não era aquelas coisas, ela se secularizou de um jeito jamais visto. Assim. Ela entrou numa polarização, só que com uma perspectiva secular da coisa. E aí eu esqueci a sua pergunta, e estou falando aqui, mas tem a ver com isso, né? Sim, sobre essa problemática do pessoal da igreja brasileira. Então, houve essa imanentização. Tem uma coisa do Chesterton que eu lembrei aqui. Um texto dele, eu acho que é o problema dos nossos partidos. É que ele faz um trocadilho com partido e festa, alguma coisa assim. E ele fala que a esquerda ela se tornou uma especialista em cometer erros, né? E a direita se tornou uma especialista em evitar que os erros sejam corrigidos. Então ficou os dois lados travando e ninguém consegue achar um ponto de transcendência para transformar o coração humano, para transformar a perspectiva humana e aí mudar a ação política, ou de conservação daquilo que é bom e se mover naquilo que é ruim para uma melhora, ou de fazer transformações que não tenham por padrão um monte de coisa errada, né? Só que quando você perde os padrões, assim, de vivificação espiritual, aí você não adianta, né? Ou pela moralidade ou pela ação social, por si você não consegue agir de modo eficaz. Deus levantou a mão aí. Não, eu ia falar também, coisa que até esqueci de falar no começo. Não sei se o Gustavo concorda comigo, mas eu acho que um problema assim grande assim que eu vejo aqui no Brasil é esse lance de esquerda e direita. Não sei se acho que é uma utopia na minha cabeça que isso vai acabar, né? Mas eu acho muito pobre o debate com direita e esquerda, com o diagrama de Nolan lá, com diversas especificações, e a gente só coloca tudo entre direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Acho que também definir os termos ajudaria bastante assim, a gente a lidar com essas polarizações, com o contexto evangélico.
para ajudar, né, no debate, para enriquecer o debate, porque parece legal, né? Ultimamente, assim, pô, antigamente o pessoal sabia os 11 iniciais lá da seleção, hoje em dia o pessoal sabe o nome dos ministros da STF, sabe o nome de senador, do presidente da Câmara, ninguém sabia isso antigamente. Hoje em dia, pô, você fala assim, caramba, todo mundo sabe, parece que melhorou a coisa, né? Porém, você vê que o debate ainda continua bem fraco ainda, o debate político atual. Eu acredito um dos fatores, assim, que eu acho que prejudica muito, assim, o nosso debate é esse lance do direita e esquerda, do fascista e do É, seminário, petista. generaliza muito, né? Tipo, categoriza, rotula e já era, pega. Ah, não, esse pensamento É, aí é de direita, esse pensamento aí é de esquerda. Acabou, conversa ali. Quem já não é aberto, já fala assim, não, esse aí já falou uma coisa que você fala. Não, esse aí é idólatra, sai daí, sai daqui. Não, não, e eu percebo, assim, que esse pensamento dicotomizado, né, maniqueísta, né, que fala, ele, ele acaba rotulando tudo, mano. Tipo, um filme, uma emissora de TV, uma pessoa, um influencer, pô, o cara, que nem você falou, deslizou, é de esquerda. Ah, sim. é fascista, é de direita, é não sei o quê. E acaba colocando todo mundo em potinhos e dividindo tudo. Você, pô, eu já vi gente falando, ah, eu não vou torcer para a seleção porque o Neymar apoiou o Bolsonaro. Pô, eu quero que o Neymar faça o gol do Hexa, pô. Tô nem aí o candidato dele, velho. É verdade. Eu acompanho o cenário do Counter-Strike, gosto muito de jogar CS. E aí tem o Fallen, né, o professor. Ele, eles classificaram pro Major, que é como se fosse o Mundial. E esse qualificatório foi, assim, teste para cardíaco, tá ligado? Tipo, a galera vibrando e tal. E aí teve um candidato, eu não vou falar o nome dele para não expor ele, né? Mas teve um candidato que, na sua época de campanha, ele não usou fundo eleitoral, não usou fundão, não usou nada. Fez uma campanha lá do Vaquinha. Quem quiser doar para a campanha dele, doa. E aí o Fallen doou R$ 1.000 para a campanha dele. E digamos assim que entre os dois extremos, esse candidato não fecha com nenhum dos dois. Quando o Fallen fez isso, meu, o público do CSGO do Global é mais jovem, mais adulto também, né? Tem muito cara, tipo, da antiga e tal. Quando ele doou R$ 1.000 pra campanha do cara, a galera caiu matando em cima dele, caiu tacando pedra. Nossa, professor, eu esperava muito mais de você. Porque ele é um nome muito expressivo dentro do cenário. Só que a galera tem essas paixões, sabe? Tipo, cara, não acredito que o meu ídolo fez isso e tal. E aí, quando eles classificam, beleza, passou isso na época de campanha. Agora, no final de semana que eles classificaram, esse candidato repostou um Twitter lá da comemoração e falando: cara, que bom que vocês conseguiram classificar e tal. Torcendo muito por vocês. E o Major esse ano é no Brasil, é no Rio de Janeiro. É o primeiro Major no Brasil. Vai ser no mês que começa agora, dia 31 de outubro, na segunda-feira, uma segunda-feira após o segundo turno. E, e aí é a primeira vez, tal, e esses caras são merecedores por trazer o cenário pra cá, tá ligado? Pro Brasil. Os caras, tipo, passava dia sem comer pra treinar pra ir pra campeonato nos Estados Unidos. E aí esse candidato parabenizou o Fallen. Meu, a galera. E ter um comentário de parabéns, velho. O cara ele foi eleito. Ele foi eleito no primeiro turno, a deputado federal. A galera, professor, não se alia com esse cara, não, com esse cara não sei o que, não sei o que assado. Cara, era uma postagem de parabéns e virou um fórum de debate, tá ligado? Tipo, e é lamentável, assim, porque tudo vira tema pra discussão. Hoje, eu gosto muito eu não tenho televisão em casa, gente. Não sou da Deus é Amor, mas, mas eu não tenho televisão em casa. Então, assim, eu uso muito YouTube. É meu entretenimento. Assistir vídeo no YouTube. E aí, tava lá nos indicados do dia, um vídeo de um ano atrás do Iago Martins, quando ele lançou a religião do bolsonarismo. O vídeo está com 111 mil visualizações.
mas acredito que na época não bateu muito, assim, sabe? No ano passado ainda não tava nessa tensão toda. Só que já era possível identificar uma certa afeição, né, pela figura do mito. E é engraçado que falei, cara, se ele tá indicando para mim é porque deve estar tendo um movimento aqui. Aí eu entrei no vídeo, né, eu já tinha assistido na época, e, e aí ele faz exatamente algumas críticas relacionadas a como estava sendo instrumentalizada essa questão da fé, do cristianismo, a figura do presidente. E aí eu fui ver os comentários. Meu, tinha gente esculachando o cara, esculachando, tipo, você tá fazendo isso só pra ganhar dinheiro? Tipo, o vídeo era de um ano atrás, acho que nem monetiza mais direito, tá ligado? Tipo, tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, você é um desserviço pro Brasil e tal. E aí eu falei assim, cara, a galera tá bitolada, tipo, teve até um dos comentários lá. Hoje, assim, eu tô bem tranquilo em relação a isso, eu evito ficar entrando em discussão. Mas teve um comentário lá que eu falei assim, irmão, o vídeo é de um ano atrás, tá escrito ali. Tipo, a pessoa tava falando assim, você é muito oportunista fazer um vídeo desse nesse tempo que a gente tá vivendo. Meu, o vídeo é de um ano atrás. Tipo, é como se ele tivesse postado no dia, assim, tá ligado? E Tem é. o pastor Igor Miguel, tem uma pregação dele numa conferência que chama De Brasília a Jerusalém. Acho que tem no YouTube essa conferência aí. Que ele fala que isso chama hiperpolitização da sociedade, né? Então tudo você enxerga com a lente da política, velho. Tudo você Sim. enxerga desse jeito que a gente falou, né? Direita, esquerda, fascista e reaça. Isso. O Brother Bíblia é um ilustrador, acho que é bem conhecido no Brasil já. Acompanhei ele já faz tempo. Ele faz ilustração dos Embaixadores do Rei, que é a organização batista dos meninos, lá tudo. E aí ele postou, morreu recentemente, né? O diretor, o criador do Portas Abertas, né? E aí ele fez uma postagem com base num dado do Portas Abertas, dos países onde a perseguição política é maior. A maioria, acho que de 60 e poucos países. Aí ele postou países específicos numa ilustração que ele fez. E aí, a galera nos comentários, fui ver aqui, bem espertinho você, né? Esses países são de regime de esquerda. Você está criticando. Não tinha nada, 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 nada relacionado à definição do regime do país, sabe? E alguns deles estão sob ditadura ali. Mas, meu, a galera tá bitoladaça, assim, tipo, criticando o cara porque ele fez uma ilustração com base num dado do Portas Abertas sobre os países que tem onde existe a maior perseguição religiosa ali, né? Sobre os cristãos, especificamente. E aí a maioria dos países era sobre o regime ali, ditadura, outros de esquerda e tal. E, e a galera tacando pedra no Brother Bíblia, coitado. Um abraço aí pro Marcos Nath aí. Continua ilustrando e trazendo esses dados. Cara, baseado nisso, acredito que. Como que a gente pode é, se esquivar dessa idolatria, né? Vocês tiveram matérias aí com David Koizes, que tem um livro sobre visões e ilusões políticas pela Vida Nova. E acredito que vocês podem nos apontar mais ou menos como que a gente lida com essa idolatria, como que a gente não entra nesse pacote? Cara, eu vesti a camisa e já era. E isso não tô querendo trazer relação com o posicionamento, mas a galera colocar mesmo o cabresto, sabe? E não enxergar o que tá à sua volta. Tipo, que é só corre nas veias. Como que a gente se esquiva dessa idolatria presente hoje? Começa aqui, Felipe? Beleza. Eu acho que tem algumas coisas, né? Há uma tentativa de intimidação para tomar a posição. Quer dizer, como se escolher um candidato fosse tomar a posição. Existem, né? Em 2018, por exemplo, eu anulei meu voto. E aí, eu estou dentro da escola pública há muito mais tempo do que a eleição, né?
E sempre dentro da escola pública, existe sim um viés extremamente majoritário de leitura das coisas, que é um viés de esquerda, tá? Então, quando você pega para fazer uma leitura, sei lá, da guerra, da crise econômica da crise econômica de 30, né? 1930, de 29. Uma leitura de que foi o fracasso do neoliberalismo, ou do liberalismo, e tal. E eu, com meus alunos, eu sempre ofereci outras perspectivas dos assuntos que pelo menos vinham na apostila, né? Eu passei na aula de estética, ao invés de usar os tradicionalzão, eu passei um texto do Roger Scruton para eles, do Beleza, né? Eu passei Mises para eles, que eu nem gosto. Eu passei o Mises, o Scruton, o seu Kirk, eles ficaram sabendo um mapão geral, assim, né? Então eu sempre coloquei outros pontos de vista. Só que eu anulei meu voto. Por exemplo, eu dava aula de gênero, né? E porque tinha lá a Simone de Beauvoir, eu mostrava, a Simone de Beauvoir pensa assim, assado, tem um novo tipo de feminismo, que a Judith Butler pensa assim, assado, e existem as críticas a esse pensamento, que é assim, né? E o aborto também, tem um outro autor que fala isso. Ou seja, eu sempre me posicionei sobre um monte de questão. Se eles me perguntassem, pelo menos, né, pessoalmente, o que eu acredito. Mas já dá para ver que eu estou me posicionando quando eu mostro outros pontos de vista. Só que daí eu anulei o voto. E aí isso é ser um isentão. Mas como assim um isentão? Você está dentro de uma esfera apontando um monte de coisa diferente, sendo cristão, às vezes toma um monte de paulada, porque eu já tomei paulada de professor de esquerda, né? Porque simplesmente falar que eu não gosto de partido X, não falei assim, eu vou votar em tal, eu falei, eu não gosto desse partido, pronto, né, acaba o mundo. Isso é ser isentão. Então, talvez porque os caras vivam numa realidade que não demande tanto conflito real, né, mais conflito de rede social, e é fácil você ter conflito de rede social, porque é uma rede social, né, você pode desligar ela ali, desconectar, mas quando você está no mundo real, no dia a dia, na prática, né, especialmente se está envolvido no funcionalismo público, se é cristão, o bicho pega ali dentro, né? E aí você não escolher alguém, você ser isentão. Como que se isso não gerasse inúmeras críticas para você, inclusive desses caras que querem que você tome uma posição ou escolha um candidato, e que não há problema para mim, inclusive, você escolher um candidato X ou Y, né? Mais um jeito de você se resguardar, e a igreja aprender a se resguardar disso, é ela não cair nesse tipo de apelo, especialmente com o uso de linguajar religioso, para você aderir a um lado. E isso é um modus operandi da esquerda e da direita. E, na verdade, começou, acho, com a esquerda no Brasil e virou o modus operandi da direita, porque eles viram que funcionava mais, assim, para trazer gente, né, para conquistar corações e mentes. E começaram com isso, mas você ter consciência e divulgar essa consciência de que você não é um Pilatos porque você não está escolhendo como que se existisse, né? Um Jesus ou um Barrabás ali, porque não tem como você ser Pilatos, velho. Não tem como você ser o Pilatos. Então esse apelo, esse uso indevido e exagerado da política, do linguajar religioso da política, é algo que você tem que ter consciência de que ele é indevido. E que você não precisa aderir a esses discursos, por mais chamativos e apelativos ao nosso coração e às nossas emoções, em especial, que esses discursos sejam, né? Eu acho que outra coisa é que o nosso olhar sobre a motivação do outro tem que ser muito amplo, né? Porque as pessoas votam por paixões idólatras também, mas votam por motivações. E importa também você descobrir, né, a ideia do Agostinho, a motivação de uma pessoa. Não é só a prática da pessoa. Isso eu não estou relativizando valores. Eu estou falando que existe motivação, existe um olhar que a pessoa está tendo. Por exemplo, a pessoa está extremamente incomodada com os índices de criminalidade e de como há uma impunidade no Brasil, ela vai olhar para um candidato de uma forma. Só que se ela está preocupada com a pobreza extrema, com a fome,
e ela vê algum tipo de política pública que já aconteceu e as propostas, ou o tipo de linguagem que é usada, ela vai olhar de uma outra forma para outro candidato. Então, é importante a igreja ter noção da motivação de uma pessoa para escolher alguém. Porque, às vezes, o cara está votando em X, não é porque ele defende A, B, C ou D, é porque ele defende esse ponto específico e ela concorda com esse ponto específico e acha que os outros pontos, de repente, não vão passar, vão ser barrados ou vão ser transformados, sei lá eu, né? Existe uma variante gigante aí. Só que esse tipo de coisa evita a gente de entrar num processo, e eu tô falando para a gente, né, ter isso. Evita que a gente entre num processo idólatra. É difícil, como você vai recomendar isso para outras, porque para outras pessoas, para os idólatras mesmo, que não é quem vota em X ou Y, é o cabo eleitoral de X ou Y, esse que pode ser o idólatra do negócio, né? Ele não consegue enxergar outra dimensão. Ele só enxerga uma. Hoje eu fiz até um post sobre isso, né? Mas, enfim, ele consegue enxergar só essa dimensão da realidade. Ele não consegue ver os problemas ideológicos e as motivações apostas que existem dentro de uma cosmovisão, X ou Y. E aí, você chamar a atenção desses caras é um pouco difícil, né? Mas a ideia é você resguardar o seu próprio coração, porque eu acho que para trazer de volta a sanidade dessa galera, tem um caminho um pouco mais longo do que a simples conscientização. É um negócio um pouco mais complicado e longo, que demanda oração, né? Não o uso indevido da oração, do jejum, mas a oração real e o jejum real para você trazer de volta uma igreja que está, em boa parte dela, assim, desvirtuada, assim. Verdade. Zé? Eu acho que aqueles primeiros pontos que o Gustavo trouxe, da antítese e da graça comum, acho que é muito importante aí nesse lance da idolatria, sabe? Porque eu acho que quando você fecha numa ideologia, como ela sendo o leitor de toda a realidade, tudo que vai contra essa ideologia é do mal, aí eu acho que aí você caiu na idolatria, não tem jeito, pô. Você se lascou. Só que quando você tem essa questão da antítese, de você olhar os erros da sua própria ideologia, de você olhar coisas boas nas ideologias dos outros, fazer a antítese, né? Ver a graça comum, ver o que tem de bom ali, o que aquelas pessoas alertam. Aí eu acho que você consegue construir uma visão política saudável, sem um viés idólatra, sem fechar 100% com uma visão da realidade. Aí você começa a construir uma visão política cristã, né? Correta. Né? Sei lá, também é difícil você ter uma visão cristã, né, da política, né? Porque a gente tem variadas fontes, né, ideias, pensamentos. Mas acho que é um princípio importante você ver que existem ideologias com pontos positivos e pontos negativos, que é o que fala no livro lá do Coyce, né? Onde ele analisa a democracia, analisa o nacionalismo, o comunismo, o liberalismo, a democracia, e ele mostra pontos bons e pontos maus dessas ideologias, como em todas, né? Nenhuma é o mal absoluto, também nenhuma é o bem absoluto. Todas elas têm pontos positivos e pontos negativos, que eu acho que a gente, com uma visão madura cristã, a gente pode conseguir analisar isso sem cair numa idolatria. Principalmente eu vejo a questão do conservadorismo, né? O cristão por si só é conservador porque a gente quer conservar a palavra, quer conservar a vida, tudo mais. Porém, não é o conservador no sentido nada, conservar a sociedade, conservar coisas antigas, né? Porque a gente tem um parâmetro dentro da visão cristã, um parâmetro progressista, né? Mas algo que se desenvolve e também tem coisas que devem ser conservadas. Então, vale a gente ter essa antítese para a gente conseguir analisar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, Lutero, o conservador lá na época, seria algo absurdo, né? O cara querendo romper com a Igreja Católica, tudo mais, conservador na época ia achar um absurdo. Porém, né, olha o que aconteceu, né? Ele libertou a Bíblia, a leitura, e a reforma protestante. Então, cabe a gente ter essa visão
de antítese, né? Para a gente conseguir não ter nosso coração moldado, né? E até é interessante que é isso que o Cortes faz, né? Né? Que o, o mundo ele tem diversas esferas, né? Como o Kuyper coloca, Darwin coloca. Então, cada, cada parte do Estado, tem tem uma esfera de atuação. Se você pegar uma esfera e olhar o mundo a partir dessa ótica, aí você cai numa idolatria. Agora, se você olha com um olhar cristão, né, o seu coração tomado pela palavra de Deus, você consegue analisar todas as esferas funcionando de forma organizada e você consegue construir uma visão política saudável, né, sem paixões idólatras. Legal. O, o Gustavo teve uma experiência pessoal que você acha que pode compartilhar com a gente, em relação até o próprio Enoch, que teve envolvimento mais essa parte pública, que você acha que soma para essa conversa? Cara, isso foi. Eu nem pensei em falar disso, mas foi bom que você trouxe. Essa experiência e me ajudou a ser mais tolerante politicamente. Com o Enoch, né? Meu filho ele tem uma doença rara e o nosso convênio ele foi condenado a fornecer o tratamento. Ele sofreu 3 condenações e ele não cumpriu. Foi um negócio meio inédito assim até para as advogadas, né? O juiz condenou, não ligaram, condenou de novo. Tacou um bloqueio de 100 mil reais, reverteram, tacou outro bloqueio de 100 mil reais, multa de 30 mil reais, foi um negócio absurdo, assim. E os caras não ligavam para a decisão judicial, assim, simplesmente, né? Pediu até prisão do diretor lá, entrou com pedido de prisão, e eles não ligaram. E aí, nessa luta, a gente foi apoiado por muita gente diferente, assim, e que se uniram num foco que era ajudar o Enoch, né? Que é até uma coisa que eu acho que quase todas as pessoas aí não tinham noção da ideia de cobeligerância, né, do Schaeffer, que é a união de pautas justas, não é a união do cristão com ideologias, a união do cristão com pautas que talvez seja justa, que talvez esteja sendo defendido por um ideólogo ali. E aí eu lembro que a gente teve ajuda de caras muito diversificados, né? Por exemplo, uma advogada que ajudou a gente o tempo todo, não a nossa advogada, mas que ficou fazendo pressão lá no IANSP, era uma advogada da deputada federal da Renata Abreu, que é uma candidata, ela ganhou para federal, é de centro-direita, né? E um cara que gravou vídeo, fez pressão na Lesp, ameaçando chamar o diretor lá do IANSP, era o Gianazzi, que é um cara do PSOL. Então já é muito diferente. E quem nos ligou também foi o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, da Damares, e fazendo pressão no IANSP. Então, assim, foi muito diverso o tipo de pressão. Existiram outros também, né? Políticos pressionando, mas muito diverso e se uniu. E aí, quando a gente entra nesse espírito de polarização, né? Que não dá para você nem ouvir o que o outro está falando, a gente perde essas oportunidades de coisas que salvam vidas, né? Se meu filho não tivesse todo esse apoio, quem conseguiu, por exemplo, a Rede Record, colocar a gente na Record, por 3 reportagens na Record, foi um contato com o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Enfim, e quem conseguiu as advogadas para a gente, que foi pro bono, tudo, a gente não pagou, foi um cara que é um marxista e era, na época, da igreja do Ricardo Bondim. Então, assim, né, os extremos se uniram a um bem comum. E, de fato, essa experiência me enriqueceu muito em tomar cuidado com o nível de severidade com que eu vou tratar uma pessoa. Porque até esse cara que era da igreja de Bethesda, eu já tive muitas discussões com ele, mas eu nunca desrespeitei ele. Né? E olha como isso foi importante, né? Como isso voltou em bem para minha vida, porque no fim quem conseguiu a advogada foi ele. Então isso e eu também, né, tomava muito cuidado sempre não falar de uma denominação por causa de um outro cara dentro dessa denominação, que eu discordo, posso discordar até muito, né, na igreja presbiteriana do Brasil. Tem um ou outro que nossa, é muito radical para mim. Só que eu nunca falei a denominação, porque no fim foi um ministro da própria denominação que me ajudou. Então eu aprendi muito sobre a importância de você
é ser cuidadoso no que você fala. Você vai ter conflitos, sim, mas ter conflitos naquilo que o evangelho impõe como conflito. E no momento que o evangelho impõe como conflito, né? Não tá todo momento, só conflito, porque o evangelho não é só conflito, né? Tem um monte de coisa, tem várias dimensões do evangelho que vai além do simples conflito. Isso vai muito com. Eu li alguma coisa assim, acho que foi do Pedro Dutti, né? Que tem questões muito mais complexas na sociedade que não é resolvido só com o direito e esquerda, com a polarização, com o pensamento bloco, né? É muito mais amplo e, pô, une gente de todo tipo, né, ideológico. Muito interessante esse relato aí. Cara, ele postou, acho que foi na semana passada, algo que era muito, foi muito legal que eu compartilhei, que era relacionado a, a função da ideologia como intermediadora dos relacionamentos, tá ligado? Cara, aquilo deu um mind blowing, assim, porque ele fala assim que ela não cumpre bem esse papel como intermediadora dos relacionamentos. A gente acaba se separando de todo mundo, né, e fechando essas portas, como o Gustavo falou. Se fosse severo nas suas relações em, vou apoiar A ou B, ou então, não, isso aqui já é do lado tal, então já vou descartar do meu, dos meus relacionamentos de convivência. A gente se isola numa bolha, assim, que cada um vai se viver o seu mundo e assim, assado. Então, eu não achei aqui agora, mas foi muito bom quando ele escreveu sobre isso, cara, porque é, é estranho a gente olha para o lado e isso acho que até é fruto do próprio egoísmo, né? Quer achar pessoas exatamente idênticas a nós. E tipo assim, cara, se você não for parecido comigo, se você pensar diferente de mim, eu não vou falar com você. Um exercício que eu assim, me considero uma pessoa difícil de lidar. E é engraçado, porque antes não tinha noção disso, né? Mas até certo dia começou a bater na minha porta, no meu pensamento. Tipo assim, cara, tal pessoa é difícil de lidar, hein? Meu amigo. Ou pessoa é difícil. Só que, será que eu também não sou essa pessoa? E aí comecei a fazer esse exercício de refletir. E eu vi que, mano, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, tá ligado? Então, tipo assim, cara, se eu levar em consideração esse tipo de pensamento para as minhas relações, eu vou me ver numa praia sozinho, nadando sozinho, tá ligado? Porque a pessoa também pode ter esse tipo de pensamento. E trazendo para o campo ideológico e até o campo político, isso é determinante. Se você for essa pessoa, é fato. Se você for essa pessoa de que não aceita pessoas com opiniões contrárias, ou até mesmo aquelas que estão tentando ficar mais resguardadas para não entrar nesse tipo de polarização, você vai acabar entrando num mundinho que, tipo assim, tudo que for diferente vai estar errado. E vai trancar umas portas aí de relacionamento que acho que talvez demoraram muito para ser construídos. Eu acredito até que esse tipo de extremismo, assim, nos diálogos, estão destruindo muito rápido coisas que demoraram anos para ser construídas. Né? E, tipo, é isso que, assim, mais me, me chateia, digamos assim, nos dias de hoje, né? Que às vezes a gente demora muito tempo a construir um certo diálogo, seja entre igrejas, entre denominações, ou até mesmo pensamentos, e até mesmo os mais pessoais. E aí vem uma onda dessa e faz um estrago gigantesco, que você nadou, agora voltou pro 0 a 0. E, e foi muito interessante esse pensamento, assim, porque ela é uma péssima mediadora das relações humanas, coloca o Pedro, assim, porque ela, como toda idolatria, exige da gente separação, exige da gente rompimento e nos mantém nessa relação de, não, essa relação, se for a partir desse pressuposto, ela é impura, ela não tem que existir. Então, muito,
Muito bom a gente pensar nisso. Teve gente até tacando pedra no tio Nico, velho. Postei no Siga, postei um trecho de um sermão que ele pregou na Consciência Cristã 2022, no início do ano. E aí ele fala, bem raso, assim, mas bem curto mesmo. Mas ele fala que antes dela se tornar, a igreja, antes dela se tornar partidária, ela tem que lembrar que, cara, não é político A ou B. Alguns, às vezes, eles vão prometer coisa que nem pode cumprir. E aí, claro, no meio do redemoinho, né, a galera, meu, você é comunista, você é fascista, esse cara já tá no. Já chegou na idade que não tá pensando direito. Tipo, mano, a galera, uma das vozes que, tipo assim, querendo ou não, mais comunicou na última década aí, tipo, tornou uma relevância. Galera, por causa de um mês ou por causa de um evento específico do país, assim, categoriza de uma forma muito pesada, né? Aí, pra fechar o meu desabafo, teve um cara que postou assim, se o Lula foi eleito, que era uma postagem acredito que era do Tim Keller, também, que foi compartilhada assim esses dias. O Tim Keller falando que ele não abria o voto dele para a igreja, justamente para não influenciar os membros ali da comunidade, mas que ele instruía, mas que ele não tomava esse partido. E aí teve um cara falou assim, você, você vai ser responsável pelo sangue das crianças que se tornaram vítimas da ideologia de gênero. Aí eu li aquele comentário e eu falei assim, cara, não é possível, mano. Que tá nesse nível, tá ligado? Tipo, tá nesse nível mesmo, assim. Então é complicadíssimo, assim. A gente tem que muito levar em consideração os que vocês apontaram pra se resguardar, sabe? Porque. E não esquecer que vocês são responsáveis. Vocês serão responsáveis. Cara, é muito complicado, velho. Bom, acho que baseado nisso, eu queria ouvir de vocês algumas. Porque, assim, a gente tá aqui comunicando tanto pessoas, né, que estão no meio desse redemoinho, no meio do extremo, que já tomaram o seu partido e estão com as bandeiras hasteadas, mas a gente também está comunicando para aquele que está indeciso. Cara, eu não sei, velho, eu não sei se eu sou errado, se eu sou certo, se eu, por não querer me posicionar partidariamente, sou uma pessoa omissa, não acredito que isso vai chegar nessas pessoas também. O que vocês indicam até para formação do pensamento, vocês estudaram, vocês têm uma bagagem mais acadêmica construída. O que vocês indicam para essa galera ler? Alguns autores, alguns artigos, até cursos. O que vocês têm de indicação, assim, que ajudou a vocês ter esse olhar mais de fora da bolha e falar assim, cara, constrói um pensamento que está baseado no reino, não baseado, né, no plano de governo de determinado candidato ou de determinado lado. Não queria empobrecer dessa forma. Mas o que vocês indicam para essas pessoas assim que não têm essa formação, mas também não querem abraçar isso como uma galera está impondo, né? Então, eu falei desse livro aí do Coyce, acho que pô, é um livro muito necessário nos nossos dias. Visões e ilusões políticas, bom demais. Indico também do Pedro Dutti, Fé Cristã e Ação Política. Gostei muito desse livro aí. Acho importante também. Eu tô lendo um, velho. Tô lendo, nossa, já faz uns 3 meses, tô lendo e pagando, porque a linguagem é bem densa, mas o ponto de partida dele é interessante, chama Chaves do Reino. Eu não lembro o nome do autor, deixa eu ver se eu acho aqui. Jonathan Jonathan Lima. Lima. A Natureza Política da Igreja como Embaixada de Cristo. Muito bom, eu tô quase terminando ele. Mas ele faz uma classificação do papel da igreja, do papel do Estado, do papel das instituições na sociedade. Achei muito bom esse livro aqui. Acho que é importante também para a pessoa entender, né, qual é o papel da igreja. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra na igreja, ela falou que era papel da igreja eleger políticos, se juntar, daria votos para eleger um político específico que representasse a igreja. Então, acho que
É interessante, assim, esse livro, assim, nesse tempo. E, pô, muita gente me chama no Instagram, eu sempre indico essa série de mensagens da Igreja de Esperança, que chama uma conferência chamada Entre Brasília e Jerusalém. Acho que já faz uns 5 anos já que os caras gravou esse, essa conferência. Eu sempre indico ela quando alguém me pergunta sobre cristianismo político. Chama Entre Brasília e Jerusalém. São 5 palestras em uma sessão de perguntas e respostas. Eu acho que foi bom pra caramba, assim, pra quem tá dando a considerar, assim, essa política, cristianismo. Eu gosto bastante dessas palestras. Indico também. Legal. Gustavo? Cara, tem um livro eu sempre falo que eu acho que é o melhor livro sobre política escrito por um brasileiro, assim, sobre cristianismo e política, que é o que chama Cristianismo e Política, do Robinson Cavalcante. Era um bispo anglicano, isentão, né? Isentão que tomou muita paulada porque ele se posicionou contra o casamento gay, né? Da igreja anglicana. E ele é um cara de centro-esquerda, só que esse livro dele, Cristianismo e Política, é uma riqueza gigantesca, né? Você tem que saber que ele é um autor social-democrata, assim, mas é um livro muito rico. Eu lembro quando eu indiquei para alguém esse livro, um teonomista, assim, mais radicalzão, deu risada, né? Talvez porque ele é mais esquerda, mas aí já indico também de um teonomista, que não é o cristianismo estado do Rushdoni, é o ateísmo, porque né, eu não sou chegado no Rushdoni, mas esse livro do Rushdoni, o ateísmo da igreja primitiva, é muito bom, cara. É um livrinho pequenininho, deve ter 60 páginas, e ele vai mostrar essa dimensão ateísta política da igreja primitiva, que até em algumas coisas parece com o livro Cristianismo e Anarquia, do Jacques Ellul, que é um livro que, para mim, o Ellul já tem muito mais problemas, né? Mas também é um livro interessante. E o ateísmo da igreja primitiva do Rushdoni. O livro Capitalismo e Progresso, para você ter uma visão econômica, eu acho que é um dos melhores que tem também em português, do Bob Goodsford, da ABC2, lá, acho que é da Ultimato. Tem um livrinho, deixa eu achar aqui aberto. E esses clássicos, né, que é sempre indicado, Problema da Pobreza, do Kuyper. Tem o livro que é importante, um resgate de um ponto dele, que é o Capital Moral, do Roy Kuyper, que é Rowell Kuyper, sei lá como fala, que é a ideia do resgate da moralidade nas relações, que não é só o capital moral, na verdade, nas relações, que não é só uma questão de plano de governo, né? Por que a esquerda funciona em alguns países nórdicos, a direita em outros países? Por que aqui nada funciona? É porque falta um elemento aqui. Isso, e tem agora mais dois. Tem um livro que saiu agora, né? Para que servem os cristãos? De volta a uma doutrina social protestante, do Jake Meador. E eu acho importante, porque já é uma tentativa de desenvolver alguns princípios protestantes para uma doutrina social, né? Um livro que eu achei que foi muito importante, cara, para mim, apesar de ser um livro de política, mas é um cristão, e porque ele é um cara extremamente equilibrado, é o Política da Prudência, do Russell Kirk. Ele é um conservador, né? Só que é um tipo de conservadorismo muito precioso. Né? E tem de um autor brasileiro também, que é um tipo de conservadorismo muito precioso, porque resgata a dimensão religiosa, mas eles não é um conservadorismo imobilista, tipo do Michael Oakeshott, né? É um conservadorismo bem mais interessante, e de um católico, né, brasileiro, de muito tempo atrás, aí, que é o Elogio do Conservadorismo, do João Camilo de Oliveira Torres. É um livraço, né, e outros escritos, um livraço grandão, assim, e tem muita coisa interessante também, assim, né, para ter um equilíbrio político. É uma coisa que você lê e fala, pô, tem coisa que é interessante para a esquerda, para a direita, apesar deles serem mais conservadores. Basicamente esses. Legal. Do Kuyper, esse problema da pobreza é muito bom. Porque eu acho que o Kuyper. Acontece com alguns caras, né? Schaeffer, Kuyper, o
de Bonhoeffer, sempre os caras tentam categorizar eles num lado da política. E esse livro, para mim, por exemplo, foi uma descoberta maravilhosa, assim, porque o pessoal colocava o Kuyper num pensamento somente de Estado, de política, não sei o que e tal, e, pô, ele tem um pensamento social, com a visão dele ali naquele livro, eu achei espetacular. E o calvinismo, né, do Kuyper, acho que é uma boa indicação. Baita. Bom, acho que a gente conseguiu levantar uma conversa muito legal, assim, muito bem estruturada, saudável. Acho que não vamos ser cancelados. Mas eu queria partir então para a consideração final, e aí Abros também, se alguém quiser adicionar mais alguma coisa, fica à vontade. Mas para falar um pouco mais especificamente, né, sobre o nosso segundo turno agora, uma pergunta. E aí fica a cargo de vocês respondê-la da forma que quiser. Seja com pi, seja com um discurso de meia hora, ou seja com algo simples. As duas opções que a gente vê aí, né? Inclusive dia 16 agora tem um debate na TV. Tá sendo já esperado, comemorado por muitos, que vai ser o maior entretenimento do Brasil nesse dia. E aí, no último debate que teve na emissora global, foi um desastre, né? Aquele debate foi um desastre. Acabou 2 horas da manhã, praticamente, quase com sandália voando e com roupa, paletó voando. Enquanto o debate mesmo em si, totalmente raso, pobre, né? Um não respeitava o tempo do outro e tal. Saudade do Enéas. Saudade do Enéas Carneiro aí. Mas muito engraçado. Nossa, eu quis ouvir de vídeo do Enéas esse dia, foi muito engraçado. Mas eu queria saber de vocês, o que é esperar desse segundo turno? Vocês acham que pode acontecer se A ou B ganhar, né? Se Lula ou Bolsonaro ganhar, ou se a porta do Brasil é o aeroporto, como alguns já estão falando aí. Cara, a porta do Brasil é o aeroporto. Queria saber de vocês, assim, claro que não, já categorizando que a gente não abraça, de alguma forma, um lado ou outro, sabendo que a nossa esperança está em Jesus, mas o que a gente pode esperar desses dois governos aqui que estão vindo pela frente? Eu acho que a gente tem que se afastar, talvez, um pouco das dimensões apocalípticas, porque acho que vai acontecer. Eu não acho que vai acontecer nada a nível. Vai ter apesar das propostas de aumento de ministros do STF, que está vindo aí com o Bolsonaro, e elas ser complicada assim, por ter precedente histórico ruim. Não necessariamente significa a implantação de uma ditadura, nem nada disso. E também pela constituição de uma Câmara, né, mais conservadora. Também não acho que o Lula vai representar uma ameaça à democracia. Eu acho que ambos têm problemas seríssimos, mas eu acho que não é uma dimensão apocalíptica, né? A gente está no Brasil e o Brasil está num apocalipse desde que nasceu. Então, não acho que nenhum vai assim. Eu acho que você, pelo menos na hora de votar, você pode medir. Porque se você ficar só nesse negócio de princípios cristãos para ficar excluindo o outro da fé cristã, isso pode ser mais prejudicial do que ajudar. E o que eu tenho pensado e sugerido quando as pessoas votarem, elas pensarem nos efeitos sociais de uma candidatura. Porque ambos vão favorecer algumas coisas importantes e ambos vão prejudicar outras coisas. Isso é bem óbvio, porque já aconteceu nos governos dos dois. O que eles talvez representem, qual tipo de mal social vai surgir, qual tipo de benefício vai surgir. E a partir disso você escolher. Não estou defendendo um pragmatismo, nem que você abra mão dos seus valores. Você tem os seus valores, mas eles não se baseiam nos seus valores. Por mais que você ache que sim, defenda que sim, nenhum dos dois, nem a ideia da pobreza, como é pensada pelo Lula, nem a ideia dos valores, como é pensado pelo Bolsonaro, é exatamente o que a fé cristã pensa sobre essas coisas. Ou a resolução é como a fé cristã pensa. Então, pense nos males sociais
Se você achar que são equivalentes em tudo e anular também, faz isso em paz, porque faz parte da engenharia democrática aí, né? Não tem muito da engrenagem democrática. Claro que tudo tem a sua responsabilidade, mas não é uma responsabilidade como a de Pilatos, né? Você não é Pilatos. Isso daí você fique muito em paz. E basicamente isso. Né? Legal. Acho que o mais importante é isso aí, né? Não se intimidar por causa de militância de um dos lados, né? Você se sentir intimidado a votar, a escolher, a tomar um partido por conta do irmão da igreja, por conta de palavras, por conta de falar, esse candidato representa isso, essa parada que eu estava falando da visão apocalíptica, né? Se o Brasil fosse acabar se um dos candidatos entrasse, acho que isso que leva as pessoas a terem medo, né, na hora de se posicionarem. Acho que o mais importante também é votar sem se devotar, né? Eu acho que você dar o seu voto não quer dizer que você feche 100%, porque acho que é o que acontece muito diversas vezes quando alguém fala assim, você vota nulo, você não tem não pode reclamar depois, como se você votasse, você estivesse fechando 100% com aquela pessoa e você pudesse reclamar se o outro ganhasse ou apoiar o seu candidato. Né? Sendo que se você vota, você pode continuar cobrando o candidato que ganha, se você votou no cara que perde, você pode cobrar o outro. Se você vota nulo, você pode cobrar qualquer um dos que ganhar. Então, acho que é importante você votar sem se devotar, sem se fechar 100% com a pessoa, como se fosse o salvador da pátria. É isso. Legal. Inclusive, você falou algo interessante que eu lembrei esses dias. Teve, acho que, uma série de mensagens, acho que da Igreja Red, que era vote, mas não devote. E Sorou uma igreja que se posicionaram bastante, assim, nesses dias que a gente tá vivendo, mas com esse pensamento. Convidaram, teve o pastor Thiago Matos, né? Eu acho que o pastor Washington, aí convidaram, acho que o pastor Isaac, da Batista Urbana, o Rodrigo Bibo também, e fizeram uma série de mensagens bem bacanas sobre vote, mas não devote, fazendo esse pensamento à tona, assim. Gente, eu queria agradecer vocês, acho que foi um tempo muito bom aqui, conversou bastante, tempo passou voando, e acho que isso de alguma forma com certeza vai somar, né? A gente tem aí poucos dias aí até ter as eleições, mas acredito que não termina depois do dia 30. Acho que ainda vai ter pano para bastante manga. E eu torço muito para que a galera, assim, sabe, tenha essa visão descortinada, assim, da idolatria, sabe? É muito triste você ver alguns irmãos sendo abocanhados por esse contexto e assim, pessoas que você tem um carinho enorme, às vezes, já estão extremamente armadas, né? Pronta para daqui a pouco tá comentando na sua foto, pessoal. Mas essa roupa aí que você tá, eu Gustavo tá eu de vermelho aí, ó. então, ele tem um lado. Cara, eu vou contar um fato que aconteceu comigo esses dias, acho que foi semana retrasada. Foi no último dia de campanha, no sábado, no dia 31. Aliás, no dia 1, né? A campanha, as eleições foram no dia 2, foi no sábado, dia 1. Eu fui em São Paulo acompanhar um amigo na 25 de março, e aí comprou várias camisetas ali da seleção. Não tô fazendo apologia aqui às roupas da 25 de março, mas ele comprou várias camisetas da seleção para a Copa do Mundo. E aí beleza, isso foi de manhã, voltou para Mogi, a gente tá a 1 hora de São Paulo aqui, voltou para Mogi, e eu tinha um compromisso às 5 da tarde, perto da Luz. Eu ia trabalhar no instituto ali social, que ia fazer uma festa de debutante para as acolhidas do instituto. Então ia ser uma festa comunitária ali, debutante, né? Um debutante comunitário para as acolhidas do instituto. Só que era de manhã, aí eu pedi a confirmação pro amigo que tinha me convidado. Eu disse, cara, confirma para mim se vai ter o evento, que eu já vou ficar aqui em São Paulo.
Aí ela falou, beleza, vou confirmar porque essa semana choveu muito. E aí eu falei assim, cara, eu não vou ficar aqui perto da luz, porque tá perigoso aqui. Perto da luz tava meio tenso ali a situação. E aí eu, muito assalto, essas coisas. Eu falei, eu vou pra Paulista ali. Vou comer alguma coisa, aproveito e passo na livraria e espero o tempo passar enquanto ele não me confirma. Porque se ele não me confirmasse, eu ia embora pra casa, voltar pra Mogi. Aí eu cheguei na estação ali da Paulista, desci. Quando eu virei a rua pra entrar na Paulista, eu olhei assim, um mar vermelho assim. Aí eu falei, caraca, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu lembrei, era o último dia de campanha eleitoral. Aí eu já me deparei numa cena bizarra, bizarra, assim. Falei, nossa, velho. E tava uma festa, uma via tava interditada para passagem de carro e a outra via tava passando o carro. A via da esquerda interditada e a via da direita passando o carro. E aí, e aí eu já comecei a dar risada, né? Porque eu falei, mano, meu, o que esperar disso aqui? Já tinha dois caminhões ali assim. Aí, beleza, eu falei assim, cara, não vou ficar aqui na rua, não. Entrei na Livraria Cultura, que tem ali no meio ali, e era bem ali, no miolo ali. Não estavam concentrados perto dos MASP, eles estavam concentrados em frente à livraria, que ela fica numa galeriazinha. Aí fiquei meia hora na livraria, fiquei chateado porque tava péssimo de livro, principalmente cristão, acho que tinha dois, três livros da Thomas Nelson, mas tinha livro de tudo que você imaginar, mas livro cristão não tinha nada, nada, nada. É, e aí eu falei assim, cara, deixa eu sair daqui. Eu recebi a mensagem, falei assim, ó, o evento foi cancelado, o evento ia ser um lugar aberto, tava impossibilidade de ter o aniversário lá. Aí eu falei assim, pô, beleza, então obrigado por ter confirmado, tá, eu vou voltar pra minha casa. Aí eu falei, não quero ficar nessa livraria aqui não. Fiquei com o ranço da livraria. E aí fui sair. E cara, quando eu saí, já tinha um caminhão ocupado pelos jornalistas e o outro caminhão era o caminhão em que o Lula ia descer a Paulista até a República, eu acho, que eles iam fazer o último comício ali. E aí eu parei assim no semáforo para atravessar a rua. Daquele outro lado, só a pessoa, e desse lado aqui, passando o carro. E nesse semáforo, parou dois carros pretos. Um, assim, a 5 metros, assim, de mim, e o outro com a porta na minha cara, assim, ó. Eu na guia, a porta aqui, assim. E aí, eu falei, bom, vou esperar fechar o sinal pra atravessar. E aí sai a pessoa do primeiro carro. Sai, assim, umas três pessoas, abre a porta da frente pro passageiro. Sai, era o Haddad. Aí eu falei, mano, o que eu tô fazendo? E, cara, foi muito bizarro a situação, porque foi assim, na minha frente, tinha a galera toda concentrada do outro lado. E aí, quando viram o Haddad, a galera já veio, a galera já veio com um mar de gente. E aí eu falei, nossa, que situação engraçada. Aí desceu o carro que tava na minha frente, desceram e foram abrir a porta pro passageiro. Não era o Lula. Aí, mas quando abriram a porta, era a Marina Silva, cara. Nossa, velho, mas foi uma situação bizarra, bizarra. Assim, ó. Eu só lembrei dos memes da imitação da Marina. Eu comecei a rir na hora de nervoso. E com a sacola, com duas camisas da seleção na Nossa. sacola. Aí eu olhei assim, e falei, nossa, a Marina na minha frente, assim. Aí ela desceu do carro, deu uma trombadinha no meu ombro, assim, ô, desculpa, meu filho. Desculpa. E já os assessores ali já conduziram eles pro caminhão lá, que foi uma loucura, velho. Mas foi uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, velho. Tipo, Tira o- foto assim, filho. Você já é o não, militante. detalhe, cara, detalhe. Não sei nem se eu devia estar contando isso aqui. Eu contei, tava conversando com um colega no Instagram. Falei assim, ó, mano, eu vou pegar um adesivo do Lula pra você. E ele não é eleitor do PT. Aí eu tava zoando com ele. Falei, ó, vou pegar um adesivo do Lula com você. Aí eu procurei um cara que tava com adesivo. Isso foi antes desse fato histórico acontecer. Eu cheguei num cara com adesivo. Aí falei assim, ó, pode me dar um adesivo do Lula aí e tal. E aí, o cara me deu o adesivo e falou assim, ó, só tem esse aqui grande. Mano, um adesivo desse tamanho. Desse tamanho. Ah, a Rebeca jogou fora. Eu ia mostrar pra vocês. Aí, aí o cara pegou e falou assim, ó, aproveitando, você tem deputado. Eu falei, não, é o do Lula, não é o do deputado, não, do Lula. Não, mas aqui, ó, pega esse do deputado também. Você conhece, vocês têm deputado já?
Aí eu falei assim, não, fica tranquilo que só quero adesivo e tal. Agradeço e tudo mais. E a sacola aqui com as camisas da seleção. Aí, bom, já passou, foi eleito ainda. Ó, aqui, ó, o Rui Falcão, que já foi presidente do PT. Rui Falcão para deputado federal. Amanhã é o dia da vitória. Rui Falcão, vem aqui conhecer o garoto aqui. Meu, chamou o cara, chamou o Rui Falcão. O Rui Falcão foi eleito a deputado federal. Aí eu falei assim, cara, que bizarro, velho. Aí a assessora dele tirou foto minha com o Rui Falcão. Eu devo ter saído nas redes sociais do Rui Falcão no dia. Já Meu, virou mas foi. companheiro, tá, hein, mano? Meu, não, já virei camarada. Eu gosto de camarada. Ô, meu filho, amanhã é o dia da vitória e tal. Toma mais santinho pra família. Aí me deu um bolo de santinho, assim. E, meu, saí dali, assim, cara, dando muita risada, velho. Muita risada. Foi uma situação, assim, muito engraçada. E a galera se abraçando, se beijando e tal. Uma parada bizarra, assim. Foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Mas é isso, assim, eu acho que é, essa experiência serviu muito para eu ver um outro lado também, sabe? Porque no meu contexto específico, apesar de ter alguns amigos próximos que são eleitores do PT, a maioria é bolsonarista, né? Então é um bolsonarismo muito radical, assim, e tal. E foi bom essa experiência para ver o outro lado, assim, sabe? Como também a galera se vive em comunidade, porque eles são fechados mesmo, assim, sabe? E eu tava passando ali no dia, na hora, fui tratado como alguém que fecha com as ideias, assim, foi muito engraçado. Eu não vou esquecer nunca isso, velho. E a proposta dessa conversa foi isso, cara, exatamente essa de trazer à tona algo que a maioria da galera tá esquecendo, né? Tá, tá se cegando aí por pessoas, partidos, e trazer essa esperança de que quem tiver no poder, Jesus Cristo, ele tá no controle, né? E isso não é um papo de utopia ou papo de alguém omisso. Cara, você precisa é, tomar ciência de que você tá tirando Jesus do trono, está demonstrando extremamente um coração idólatra. Que nessas eleições a galera possa ter noção de que elas vão votar consciente naquilo que elas fecham em determinados pontos, como o Gustavo disse, cara, se você é, tem uma sensibilidade específica para um assunto, cara, vote em quem apoie isso, assim, sabe? Mas vote. E se não quiser votar também, vote tranquilo, anule tranquilo, sabendo de que a sua esperança não está nesses homens, que às vezes vão, como disse o Nicodemo, vão prometer coisas às vezes que eles nunca vão cumprir, que você não vai nem lembrar, né? E diferentemente do que está acontecendo, ser legítimo, está existindo realmente uma grande instrumentalização aí da fé, infelizmente. Né? Foi engraçado que, e aí para terminar, que eu gosto de muito conversar sobre isso, a esposa do Lula, acho que é Janja, ela postou uma foto no Twitter, né, com os santos ali os orixás ali das religiões africanas ali, e acho que era, ai, que saudade de rodar, a legenda era essa. E aí ela teve que tirar, porque foi bem no dia que teve que tirar muito rápido, mas aí o print condena, né, o Twitter não perdoa, é, por, então, print aí já era, velho, coisa de 2010 aí, você não recorda, os vídeos o Roda Viva tá me indicando a entrevista de 1996 do Lula no Roda Viva. Foi bem no dia que viralizou a questão ali do cara ali satanista apoiando o Lula e tal. E aí no Instagram do Lula tava, Lula é cristão, porque Lula apoia, mano, cara, bizarro, só sou bizarro, assim, é uma piada. E, e acho que assim, nesse rebuliço todo a gente precisa ter esse também senso de humor, claro, não tirar o peso das coisas, né? Mas é muito bom às vezes ter esse tipo de conversa leve, sabe? Porque tem a galera aí militando para ambos os lados, mas tentando fazer você votar à força na galera. E mostrar esses pontos, ter uma conversa assim, é algo que pode nortear muito bem um relacionamento saudável que acaba sendo muitas vezes, na maioria das vezes aí pra galera aí fora, tá sendo destruído, né, por esse pensamento. Eu queria agradecer muito vocês por essa conversa, acho que foi um tempo muito enriquecedor,
vai ajudar muita gente. Espero que muita gente aí não se sinta só nessa caminhada aí dos dedos apontados na cara, né? E construa assim um pensamento sobre não só sobre política, né? Mas sobre esse lado do cristão buscar uma formação teológica, né? Tem gente que, como o Gustavo falou no começo, vai esfriar a sua fé. Não, cara. Você precisa basear a sua fé em algo sólido, fundamentado, né? Parar desse achismo aí que a galera que tem esse discurso tem. E eu queria encerrar, então, agradecer, dar uma palavra de encerramento para vocês aí, para a gente finalizar, então, a nossa conversa. É isso. Obrigadão pelo tempo aí, né? Espero que possa ajudar, edificar alguém. Tamo junto aí, porque daí, velho. Fala onde a galera pode acompanhar vocês também. Eu tenho o Instagram lá, Arnone Gustavo. Facebook é Gustavo Arnone. Beleza, Leandro? Beleza, Gustavo? Obrigado aí pela tempo de conversa, é muito enriquecedor, entendi demais. E quem quiser acompanhar aí é Felipe, eu nem lembro meu Instagram, cara. Felipe Xavier, mas depois você marca lá, né, Leandro? Marco, pode deixar. Quem quiser me acompanhar, eu também não falo muito por lá. Mas, ó, eu acabei de olhar aqui no site do seminário, tem uma revista teológica deles, tem um artigo meu que foi publicado esse mês, Cristianismo e Nacionalismo, uma análise sobre a relação de grupos cristãos e governos nacionalistas contemporâneos. Quem quiser dar uma conferida lá. Do seminário, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Legal. Isso. Gente, obrigado. Obrigado a você também que está assistindo, ouvindo essa conversa, ficou até aqui com a gente. Pode acompanhar mais coisas lá no @Projeto Siga. E vai tentar trazer mais conversas assim também, com um pensamento, em ambos pensamentos, mas sempre com esse intuito de te instruir baseado na fé. A gente não vai abraçar nenhum político, não vai virar cabo eleitoral de ninguém, e em relação a outros assuntos também. Então, obrigado a você que ouviu até aqui. Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.